Nosso Pai Celestial, sim, há um grande médico, há um bálsamo em Gileade, e deitado aqui nessa manhã, assentado aqui nesse lugar está o teu povo, que está sentado aqui e sofrendo. Nesse mundo escuro e nublado em que vivemos, ó Deus eterno, abençoa, Pai. Nós oramos para que a tua misericórdia seja estendida a estas pessoas hoje e que cada um deles seja curado, que eles possam entrar agora no maná. Tu tens a porta aberta nessa manhã para quem desejar, deixe entrar. O muro do meio que servia como divisão foi derrubado, aonde judeu, gentil, grego, servos e livres podem entrar do mesmo portão. A porta do aprisco, tu és a porta, e nós entramos através de Jesus, Deus, para receber estas bênçãos. Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Agora eu venho para orar pelos enfermos. Tu os curarás hoje, Senhor. Nós te agradecemos pelo nosso querido irmão Nevi, pelo seu corajoso trabalho aqui, pastoreando a igreja, e por tudo o que ele tem feito, e como ele se colocou no posto de dever como um verdadeiro servo fiel. Deus, abençoe e a sua esposa e os seus filhinhos, Senhor, que esses garotinhos possam crescer e serem homens como seu Pai. Conceda isso, Pai. Ó Deus, esteja perto de nós agora, enquanto eu vou ministrar os enfermos com todo o meu coração. E eu oro para que tu estejas comigo, Pai, e dá-me fé e tire toda a dúvida da minha mente. Quando cada pessoa chegar, que a minha mente não tenha incredulidade, mas que o meu coração possa atrair fé. Conceda isto, Senhor, para que a fé em meu coração possa retroceder o arrazoamento. Lance fora o arrazoamento e tenha fé. Que cada um possa ser curado. Conceda isto, Pai. Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu vou orar pela irmã. Todos vocês estejam em oração agora. Irmão Brana, deixa o microfone para orar pela senhora enferma. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Eu desejei iniciar com essa oração na live de hoje. Foi a oração com a qual nós concluímos a live de ontem. Hoje, dia 4 de março de 2022, nós podemos perceber que o tempo está voando, né? Andando muito rápido mesmo, e está andando muito rápido mesmo. Deixe-me somente observar aqui. Parece que o sistema travou aqui no YouTube. Nós vamos tentar rever aqui. O pessoal poderia comentar, por gentileza, se ele voltou a funcionar automaticamente ou se está travado ainda, para mim saber aqui, tá bem? Mas enquanto isso eu vou saudando os irmãos que estão aqui pelo Facebook. Aqui para mim diz que já restabeleceu. Ok. Desculpa, irmãos, é que estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o pessoal do YouTube aí, do canal, pode me dizer se está tudo bem, se alinhou novamente. Comenta por gentileza para mim saber como é que eu vou proceder aqui, se eu vou precisar reiniciar ou não. Realmente aqui, vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu vou precisar reiniciar aqui o canal, tá? Então eu vou parar com a live agora aqui e vou retomar em seguida. Ou vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui só pelo Facebook, depois eu posto no canal. A gente depende dessas tecnologias e às vezes se atrapalha um pouco, né? Mas nós estamos concluindo essa mensagem, a mensagem Véu Adentro, e nós lemos ontem até o parágrafo
299, que foi a conclusão da oração do nosso profeta, quando ele desceu da plataforma e orou por essa irmã que estava enferma. E aqui nós estamos indo para os últimos parágrafos, né? E então ele desce e ora pela irmã, e essa irmã é curada e levanta da maca. Você vai ver na continuação aqui, nós vamos seguir lendo a partir do parágrafo 300, mas enquanto isso eu vou saudar os irmãos aqui. Temos o irmão Guilherme Almeida. Deus abençoe, irmão Guilherme, bom tê-lo conosco, ali de Balneário Camboriú, né? Nós estivemos com vocês na terça-feira ali na live, e foi um prazer muito grande para mim, uma honra. Minha oração para que Deus sempre siga lhes abençoando. O Guilherme é uma pessoa que está sempre na ativa, sempre acompanhando todos os trabalhos, sempre tem estado presente, tem sido de ajuda. Que Deus te abençoe, irmão Guilherme, ti e a tua família. Irmão Mauri Johan, ali em Erechim, Deus abençoe, irmão Mauri. Um ótimo dia para vocês também. Também irmão José Francisco, sempre conosco. Nosso abraço, irmão José, um ótimo dia. E também irmão Renato Aparecido. Sempre o irmão Renato está conosco, né? Que benção. Quem mais está por aqui? Vamos ver. Irmão Celso Melo, Deus abençoe, irmão Celso. Ontem eu senti sua falta, não sei se o irmão chegou a entrar porque travou aqui os comentários para nós, né? Mas é bom tê-lo conosco aqui. Mandete Rapkevics está conosco, dizendo que se inscreveu também no canal, ali de Nonoai, Rio dos Índios. Deus abençoe, Mandete, Deus abençoe. De vez em quando eu estou aí em Nonoai também, né? Quero avisar para os irmãos aí que o canal hoje não vai dar para transmitir pelo canal. Tive um problema aqui e eu teria que parar uma transmissão para arrumar outra, então vamos seguir dessa forma, né? Também aí o irmão Rogério, né? Todo mundo conhece por Coco, nosso diácono, também a irmã Helena, Deus abençoe vocês, a família, o irmão Felipe e também seus filhinhos. Eu não sei quem de vocês é que está assistindo, né? Que parece como houve funilaria. Também a irmã Florina da Silva está assistindo, Deus abençoe, irmã Florina, irmã Marta Fernandes. E eu creio que assim nós estamos concluindo aqueles que estão por aqui, né? Parece que veio uma notificação como alguém estivesse assistindo pela primeira vez. Aqui, a irmã Cristiane. Irmã Cristiane, Deus abençoe, irmã Cristiane Machado. Bem-vinda, né? Quem mais aqui que eu não saudei? Vamos ver. Aqui o Facebook, a imagem, ela, quando você mexe, também está aqui a irmã Sara. Deus abençoe, irmã Sara. Tive um problema lá pelo YouTube, no canal, infelizmente nós não vamos conseguir ajustar a tempo, tá? Mas vamos seguindo por aqui. Que Deus abençoe a cada um. E hoje nós vamos concluir a leitura dessa mensagem, né? Então eu vou seguir por aqui e o parágrafo 300 a seguir. Aí o profeta desceu da plataforma para orar por essa senhora. Ele sai do microfone e então ele volta. Ele diz assim: mas Deus tem tocado o seu corpo e a curou completamente. Aqui está ela andando e glorificando a Deus. Você que deseja receber oração, venha pelo lado agora enquanto oramos. E eu lhe perguntei, aquela senhora estava deitada ali, e ela me disse como ela havia caído, e seu tornozelo, e suas costelas, e tudo assim. Eu disse: Deus, se tu me confirmares isso nesta manhã, eu realizarei a mesma coisa que tu disseste para fazer quando isto estava aqui, e tu deixaste aquela mulher se levantar e andar através do edifício. E imediatamente depois que ela recebeu a oração, ela se levantou, e eles tiraram a maca, e aqui está a mulher caminhando. O Senhor Jesus está aqui. Meus queridos irmãos, eu não posso curá-los, mas vocês estão sendo preparados para ver, eu creio, um dos maiores avivamentos que já tivemos, isto é certo, na nação. E eu apenas sei que algo está para acontecer agora. Agora, enquanto você passa para receber oração, que cada um no edifício esteja em oração, enquanto nossa irmã toca. E o irmão Neville e eu estaremos ministrando e colocando as mãos sobre os enfermos,
enquanto eles passam por este lado, voltando para os seus lugares. Algumas pessoas têm a impressão errônea de que seja a unção. Você já pensou isso? Quando foi dada a maior unção a alguém, o que já fizeram quando lhes foi dada essa unção? A maior unção que já foi dada para alguém foi Jesus Cristo. Temos o Espírito por medida. Ele o tinha sem medida. E um dia ele entrou no templo e apanhou o pergaminho e leu, e ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o ano aceitável, para ligar os corações partidos e para curar os enfermos e dar visão aos cegos. Creio que está se referindo a Isaías 61, e essa escritura, se não me falha a memória, é Lucas 3, se os irmãos quiserem acompanhar. Agora, pensaríamos, se tal unção estava sobre ele, que foi profetizado 800 anos antes que ele viesse, e aqui estava ele com aquele tipo de unção, a bênção completa e a unção do Senhor sobre ele, nós gostaríamos de correr ao redor de todo o edifício gritando, mas a Bíblia diz que ele enrolou o pergaminho e se assentou, e palavras preciosas saíram de sua boca. Foi isso que ele fez sob unção. Observe aqui, o profeta está falando sobre a unção, né? Parece que muitas vezes se confunde o que é a unção. Parece que unção é eletricidade, é correr, é pular, é saltar, é gritar. E eu não digo que não se faça. Tudo está bem, até porque cada um tem uma manifestação diferente. Você vai ver que quando a mensagem vem, tem aquele que salta, que grita, tem aquele que se encolhe, compreende, que chora mais. Mas tudo é a unção e as diversidades de Deus. Agora, o que ele está falando aqui, eu lembro sempre do profeta ensinando isso, que a unção é poder. Unção, ele diz que é poder sob controle, compreende? Unção é poder sob controle. Então ele está dizendo aqui que nós temos o Espírito por medida. Ele tinha totalidade do Espírito, e quando um cumprimento de profecia estava sobre ele, ele disse: hoje se cumpriu a escritura. Ele enrolou o pergaminho, colocou na mão do assistente e começou a falar. Então você observa, irmãos, sempre a unção é o poder sob controle. Eu não sei, eu posso dizer assim, falando por mim, eu tenho um pouco de cuidado com essa questão de a pessoa sair batendo em todo mundo, derrubando banco, ou se jogando no chão, e o vestido da irmã vai parar lá nos ombros, expõe vamos dizer, as suas pernas, se expõe. Eu não creio dessa forma. Eu creio que o Espírito Santo, ele exigiu de nós santidade, um cuidado para com isso. Nem todas as pessoas que estão olhando ali estão com um olhar espiritual. E isso acontece de vez em quando. Eu já vi acontecer algumas vezes de a irmã se expor seu corpo em um momento assim, ou bater na volta ali, bater até mesmo em pessoas, vai girando ou saltando. Por outro lado, eu já vi irmãs saírem com a manifestação assim, não bater em ninguém, não se expor, não machucar ninguém. Penso que isso é diferente. Está bem? Então temos que ter cuidado para não fabricar nada ou não se soltar demasiadamente, mas saber o que Deus quer exatamente com aquela unção, porque pode ser algo introspectivo para você mesmo, e você precisa ir ali e realmente cair com o seu rosto em terra e tudo mais. Mas eu penso que Ele cuidará de você, irmã, para que não exponha o seu corpo nesse momento e para que não machuque ninguém, entende? Mas precisa haver um equilíbrio. A questão é a ordem da igreja. Eu sempre digo isso: mas a ordem da igreja não é engessar a igreja, irmão. A ordem da igreja não é engessar, colocar numa camisa de força, porque isso é condenado na mensagem de ponta a ponta. Não é assim que funciona. Agora, por outro lado, nós não podemos tomar esta liberdade do Espírito como algo que pode sair pulando, saltando, interrompendo a pregação, entende? Aquela coisa da boca para fora. Quando é unção, eu sempre tomo um cuidado assim. Às vezes eu observo algum pregador, não que a gente seja um crítico, eu sou o menor dentre os pregadores, mas eu acredito que a igreja, a congregação precisa subir junto com ele.
Se ele entrar, vamos dizer assim, com muita veemência já de início, parece que o povo assusta-se, entende? Ele está num nível mais elevado, então ele deixa a igreja para trás. Creio que vocês estão compreendendo a minha linguagem. Precisa começar juntos e ir seguindo. É como você fazer comida em uma panela de barro, você não pode botar muito fogo ali porque ela racha. É dessa forma que a gente precisa compreender, e pelo passo do grupo todo, né? Mas enfim, aí você observa, nós lemos aqui ao parágrafo 306, 307, vamos aqui, 308. A unção não são emoções. A unção é poder supremo em controle, que está o que estava citando antes. A unção é o poder supremo sob controle, sabendo exatamente o que e como, e isto é o que está aqui. Agora, você talvez não seja capaz de compreender isso quando você entra aqui. Talvez você não seja capaz de compreender isso, mas eu desafio a sua fé para isso. Você venha e creia no que eu lhe disse e veja o que acontece. Você apenas creia no que foi dito e veja o que acontece. A unção do Senhor está no templo, no tabernáculo, nessa manhã. Agora pare um pouquinho. Uma vez eu estava visitando um pastor no Paraná, e ele me falou algo muito interessante sobre essa questão da ordem da igreja e colocar os dons em ordem. Paulo, você vai encontrar isso ele falando em Coríntios capítulo 12, onde ele fala ali sobre o batismo do Espírito Santo. Você vai ver desde o capítulo 11 ele falando sobre a ceia e tudo mais. Você vai ver, e aí ele cita nas escrituras, ele diz: quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem línguas. Aí ele vem falando: se entrar um indouto no vosso meio, todos falarem em línguas, não havendo intérprete. Então você observa, ele está tratando de algo que existia ali. E esse pastor falou algo que eu nunca esqueci. Houve ali uma manifestação de línguas dentro no culto e tal, mas tudo com muita ordem, até mesmo foi algo, mas não houve uma interpretação e tal. Então depois ele me falou, em resumo assim, ele disse: como é que eu vou colocar em ordem algo que não tem? Quer dizer, não havia muita manifestação dos dons ali na igreja. Não que a ordem da igreja seja somente colocar os dons em ordem, compreende? A ordem da igreja é composta de várias coisas, mas olhando pelo lado dos dons, como é que você vai colocar em ordem algo que não tem evidência, algo que não está acontecendo? Compreende? Você vai engessar a igreja. Então deixe as coisas acontecerem. É claro que deve ensinar, todo pregador deve ensinar, desde o ABC, desde a veste, desde o cabelo até o sobrenatural. Ensinar na igreja a crer na cura divina, a crer no sobrenatural, porque se não planta, não se colhe. Compreende? Mas ainda falando sobre isso, sobre os dons, todas as nossas lives aqui eu não tenho um script, a gente vai lendo e vai seguindo a inspiração. Mas uma vez eu estava falando para um jovem sobre isso. Alguém falou em línguas no final de um culto na igreja, e aí eu estava conversando com ele, indo para um trabalho, um irmão jovem, e ele disse: não, isto está errado. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o profeta ensina na ordem da igreja que tem que se reunir antes aquele que tem o dom de língua e aquele que tem o dom de interpretar línguas. Isso é a mensagem à ordem da igreja. O profeta pregou 2 mensagens à ordem da igreja, em datas diferentes. Mas aí ele disse: tem que se reunir antes o que tem o dom de línguas e o que tem o dom de interpretação. Aí eu perguntei para ele: você tem um dom de interpretação de línguas? Ele disse: não tenho. Eu falei para ele: não, eu diria que você não sabe se tem ou não tem, porque você é bem jovem e talvez ainda não manifestou. Quem sabe ele pode ter um dom de cura, de profecia, de línguas. Isso é dado pelo Espírito. Aí ele disse: pode ser. Eu disse para ele: e como é que você vai saber se você tem um dom de interpretar línguas? Quando ouvir línguas. Eu perguntei: mas não se reúne somente os que têm o dom de interpretar e o dom de línguas? Então veja, quer dizer,
se você tomar isso assim como ao pé da risca, você acaba engessando a igreja. O profeta está falando sobre trazer uma profecia para a igreja, compreende? Ensinando como essas coisas devem estar fazendo, e ele não estava segurando a igreja, ele estava incentivando aos irmãos para que trouxessem isso, para que fizessem dessa forma, ajustando as coisas. Mas você vai ver em muitas pregações, o profeta chega a dizer assim, ó: Deus está aqui porque eu posso ouvir línguas e profecias sendo dadas a partir da audiência. Uma vez eu vi num encontro de pastores, o pastor de Minas, ele se levantou e pegou duas mensagens. Ele pegou uma das mensagens onde havia um encontro e uma mulher se levantava e falava em línguas e interrompia a pregação. No outro dia ela se levantava e trazia uma profecia e interrompia a pregação. E o profeta estava pregando, quando aquela mulher se levantou, o irmão Branham do púlpito disse para ela: irmã, sente-se e fique quieta. E aquilo causou um alvoroço, assim, até mesmo entre aqueles irmãos. Mas aí ele trouxe uma outra mensagem, onde o profeta, eu não lembro os títulos delas, onde o profeta havia levado um amigo dele no culto. E o amigo dele, quando saíram do culto, o amigo dele disse: olha, irmão Branham, foi um bom culto. Ele disse: mas quando eles começaram a gritar, eu senti um calafrio na espinha. Aí o irmão Branham disse para ele: olha, se eles não tivessem gritado, eu é que sentiria um calafrio na espinha, porque, quer dizer, a presença de Deus veio, o sobrenatural aconteceu. Então veja, há momentos que é propício para isso. E o profeta chega a dizer: se eles não tivessem gritado, eu sentiria o calafrio na espinha. Nós estamos falando, o profeta pregou, por exemplo, a mensagem do sinal, e ele disse: eu pensei que aquilo iria mover a igreja, para que a igreja, vamos dizer, se colocasse em lágrimas diante de Deus, buscasse a presença de Deus, se colocasse ali. Mas aquilo não aconteceu. No outro dia ele pregou a mensagem desesperos. Ele disse: eu pensei que a igreja entraria em desespero quando ouvisse a mensagem do sinal, por olhar a condição da igreja. Por quê? Porque ele trouxe aquilo, sendo o pastor da igreja, ele trouxe aquilo como um remédio para o seu povo. Ele conhecia o nível que o Tabernáculo Branham estava vivendo. Ele mesmo deixa escapar isso em várias mensagens. Então você observa, irmão, Deus é um Deus de variedade. Mas aí esse irmão vira para ele e diz assim: mas quando aquela mulher, citou a mulher, começou a gritar, ele disse: ela interrompeu a sua pregação e o senhor parou de pregar. E aí? Então está fora da ordem porque cortou o pregador? Aí o profeta responde bem assim: eu não precisava mais pregar, ele já havia assumido o controle. Então eu sempre tenho isso comigo assim. A ordem da igreja, nesse sentido mais engessado, vai até a hora que o Espírito Santo entra em cena e ele toma o controle. Se ele quer fazer aquela irmã lá no fundo levantar suas mãos e gritar, se ele quer fazer esse outro irmão saltar no altar, se ajoelhar, ele tomou o controle. E quando ele toma o controle, você vai ver que tudo vai correr bem e bons frutos vão ser produzidos daí. Agora, deixando isso bem equilibrado, o problema é quando não é o Espírito que toma o controle. É quando a pessoa se solta antes da hora. É quando tem um desejo intenso por um avivamento, o que é legítimo, mas acaba não esperando pelo original acontecer, porque nem sempre Deus quer um culto dessa forma. Compreende você, irmão? Mas vamos seguindo aqui. Aí o profeta vai... agora vamos encerrar a leitura aqui. Ele vai fazer a oração e aí nós vamos concluir essa mensagem. Nossa hora está passando rápido aqui. Vamos ver aqui. Vamos orar. Desculpe, irmãos. Vamos pegar aqui. Agora, você talvez não seja capaz de compreender. Talvez você não seja capaz de entender isso, mas eu desafio a sua fé para isso. Você vem e creia no que ele disse e veja o que acontece. Você apenas creia no que foi dito e veja o que acontece. A unção do Senhor está no templo, no tabernáculo, nessa manhã. Amém. Vamos orar para irmos embora, antes de irmos embora. E aí o profeta ora pelos necessitados e ele diz: você ama o Senhor? Não é Ele maravilhoso?
Tivemos um glorioso tempo aqui nessa manhã, nesse companheirismo. Você sentiu a sua presença? Há algo em seu redor dizendo: bem, eu estou contigo, não temas. O barquinho não pode afundar e nem se danificar. Como você se sente, mãe? Bom, isso é ótimo. A senhora que estava na maca disse que ela está se sentindo bem agora. Não estamos nós agradecidos por isso? O nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar. Voltará conosco e se sentará na igreja, regozijará e louvará a Deus. Isso é certo. Eu creio que no próximo domingo, todos teremos todo tipo de pessoas que vão querer testificar sobre o que aconteceu hoje. Você não crê nisso? Agora, o que faremos? Permaneceremos na glória, andaremos na luz, andaremos passo a passo com Ele, sempre segurando em sua mão eterna, bênçãos eternas de Deus repousando contigo, sabendo com esta segurança que Deus não prometerá nada que Ele não possa fazer. Abraão, quando ele estava velho, ele não se importava com a idade que ele tinha. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que ele faria. Não é isso maravilhoso? Bem, agora, Deus não morre. Deus é de eternidade a eternidade. Você já pensou que quando o seu espírito se você estivesse em uma câmara de gás e se você estivesse no fundo de um poço, no fundo do mar, seja onde for, quando o seu espírito te deixa, a água, fogo ou nada pode segurar o seu espírito. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor, se vai daqui e está vivo. Ele não pode morrer, ele tem vida eterna, ele não pode perecer. Então, quando você morre e seus queridos estão chorando e eles acham que você está morto, mas você não está. Você ainda continua vivendo. O velho corpo se tem desvanecido, porém é colocado sob a terra, e todos os átomos e coisas que você uma vez era são desintegrados e voltam a ser luz cósmica, petróleo ou o que haja sido, volta ao pó. E algum dia o grande rei destes espíritos voltará, Jesus vindo da glória em seu corpo. Amém. E ele libertará o poder de Deus, e cada pessoa que está nele, seus corpos e átomos começarão a se juntar, a luz cósmica começará a se formar, e no momento de um tempo, cada pessoa que está em Cristo será transformada e feitos homens e mulheres jovens outra vez de pé sobre a terra. Pense nisso, nunca se envelhecer, nunca ficar doente, nunca ter uma dor no coração ou uma preocupação. Por que nós nos preocupamos? Nós apenas andaremos na luz de Deus. Não andaremos? Não é Ele maravilhoso? Oh, puxa! Vejamos se podemos cantar este bom hino antigo. Pode nos dar um tom, minha irmã? A minha fé está em Ti. Quantos conhecem? Nós costumávamos cantá-lo aqui o tempo todo. A minha fé está em Ti, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Agora ouça a minha oração e tire todas as minhas culpas e permita que desde hoje seja inteiramente Teu. Eu sei que estamos atrasados, mas vamos cantar agora todos cantando. Amém. Louvado seja Deus. Assim nós concluímos a leitura dessa mensagem, véu adentro. Realmente foi uma pena que travou o sistema aqui, não conseguimos transmitir pelo programa, mas Deus o sabe, né? Deus sabe todas as coisas. Temos vários irmãos aqui conosco e eu quero saudar aqui irmão Valmir. Deus abençoe, irmão Valmir Speaker. Seja bem-vindo, estamos encerrando aqui. Deus abençoe teu dia. Irmão Eloir Estrapassou, Deus abençoe, irmão Eloir. Bem-vindo aqui na nossa live, muito embora estejamos já encerrando. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Irmã Simone Silva, Deus abençoe, irmã Simone, sempre compartilhando as lives, muito obrigado, que Deus te abençoe. Irmã Adriana Moraes, que também esteve conosco. Irmão Luiz Carlos Maciel, Deus abençoe, irmão Luiz Carlos, bem-vindo, prazer tê-lo conosco também. E assim nós vamos ficando por aqui, irmãos. Pastor Ezequiel entrando agora, né? Estamos despedindo já, Pastor Ezequiel, mas que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. E amanhã é sábado
Nós vamos ter um batismo aqui em Chapecó. Vamos estar batizando o irmão Renê, um irmão que eu conheço já há 6 anos. Desde então sempre estivemos conversando sobre a mensagem, sobre as coisas de Deus, e ele tem tomado a sua decisão, e nós vamos estar batizando ele amanhã, se Deus permitir. E que Deus abençoe também a cada um de vocês, suas famílias, que possam ter cultos aí nas suas cidades, nas suas igrejas, que possam ser abençoados e que possam, como estudamos nessa mensagem, procurar levar uma vida além do véu. Que Deus abençoe e até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.